Hoje eu escolhi sentar aqui com vocês, pegar meu journal e falar de uma coisa que muitas mulheres vivem em silêncio. Em algum momento da sua vida vão te falar sobre criar, mas eu tenho certeza que ninguém vai te falar como é difícil criar quando você está cansada por dentro. Então, como eu já disse, eu hoje peguei meu journal. Enquanto eu vou colando, escrevendo, fazendo as minhas coisinhas aqui no journal, eu queria que você ficasse aqui comigo e escutasse o que eu tenho para te falar, que são coisas que eu vou te falar, mas que eu falei para mim mesma durante muito tempo na minha vida. Vamos começar falando sobre o nosso momento de criar. Aquele momento que a gente quer fazer alguma coisa que não tem vontade. Toda mulher, todas nós, um dia a gente escuta, é tão fácil criar, bora lá, e não sei o que, e não sei o que lá. Mas, gente, nem sempre todo mundo fala da parte mais humana disso. Eu falei para vocês que eu ia fazer no meu journal, mas eu vou usar o meu glue book para fazer essa colagem. Uma coisa é criar quando a gente está bem, né? Quando a gente está bem, tudo flui. Outra coisa é criar quando a cabeça da gente está cheia, quando a gente está cansada por dentro. E tem desses dias mesmo, né, gente? Quando a cabeça da gente está cheia de barulho, quando a gente está sem ânimo, o nosso ânimo fica oscilando, quando tudo que a gente precisa mesmo é de uma pausa, de um tempo. Mas mesmo quando a gente está cansada, ainda tem aquela vontadezinha lá no fundo, né? Pequenininha, quietinha, mas ela está viva. Aí a gente procura inspiração aqui, inspiração ali, suspira e tenta ir em frente, né? E essa vontade que a gente tem pequenininha de criar, pode ser justamente para te lembrar que nada se acabou ainda, que tudo ainda é possível. Aquela vontadezinha que vai te lembrar que nem tudo em você se apagou. Em algumas fases da nossa vida, criar não é só produzir mais. Criar também é a gente olhar para dentro da gente, ver o que está acontecendo e começar. É olhar para suas coisinhas, pegar nos lápis, nas canetinhas, respirar fundo, rabiscar um pouquinho aqui, rabiscar um pouquinho ali, e aí as coisas começam a voltar. Sem nenhuma pressão e também sem nenhuma culpa e sem precisar estar bem para começar. A gente não tem que estar bem para começar, a gente tem apenas que começar. À medida que a gente vai pintando, colorindo, rabiscando, escrevendo, o coração da gente vai ficando mais aliviado e a gente começa a se sentir super bem. Porque para muitas de nós, criar não é só passatempo. Criar é poder você respirar fundo, é você se cuidar, é um jeito de reconstruir, sabe? Aquilo que foi
danificado por dentro. E é respirar, é cuidado mesmo. E eu acredito em caminhos mais leves, mais acolhedores, mais carinhosos. E é por isso que eu faço o que eu faço, para te oferecer esse caminho mais leve, para te mostrar que é possível. É possível a gente criar, é possível a gente fazer coisas bonitas sem pressão, sem perfeccionismo. E eu vou te falar, tá? Que essa vontadezinha que ainda mora aí, talvez ela seja um começo. Quem sabe, né? E talvez esse seja o seu momento. Não aquele momento perfeito. Lembra? Não tem nada perfeito nessa vida. Mas o momento possível. Olha que lindo que está ficando meu Glue Book. Gente, Glue Book é aquele caderninho que você vai colando aleatoriamente. Não precisa de tema, não precisa de nada. E bora rabiscar. Eu comecei a fazer com a canetinha preta. É uma canetinha Micron de ponta fina, número 1. E aí eu gosto de preencher os espaços em branco para dar uma continuidade às ilustrações, ao que foi escrito, mas sem pensar muito no que eu estou rabiscando, simplesmente vai surgindo. E quando você não tem muita inspiração para rabiscar, para desenhar, abre uma revista, um livro, o Pinterest mesmo. Tem tanta inspiração lá, gente. Eu uso muito o Pinterest, eu adoro. Porque você olha para uma certa ilustração, para um certo desenho, e você tenta reproduzir aquilo, mas nunca vai sair igual, porque é o seu traço. E no meio do caminho você resolve mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali. Então não é copiar, é simplesmente se inspirar.
E tem outra coisa também, se você não está confiante em começar a desenhar, rabiscar diretamente com a canetinha, começa com lápis. Faz com lápis, não gostou, apaga. E é uma coisa muito livre, uma coisa muito tranquila. Vocês reparem que eu fiz primeiro esse traço longo, né? E depois eu vou preenchendo com folhinhas, porque aí vai ficando super harmonioso, super gracinha. Nas minhas oficinas, eu tenho 2 oficinas, eu tenho o Crush por Rabisco e tenho o Diário de Rabisco. O Crush por Rabisco, eu estou dando uma pausa nele agora, porque eu estou reformulando muita coisa. O Diário de Rabisco é uma oficina que a gente primeiro faz colagem com ilustrações, com pedacinhos de papel e depois a gente rabisca por cima. Eu estou gostando das rabiscadas. Bora colorir. Eu resolvi usar para esses rabiscos aquelas canetinhas à base de álcool, tipo Copic, ou então aquelas genéricas, né? A Hulu. A minha é a genérica da genérica. Eu encontrei um kit de canetinhas na Amazon, super promoção, e eu resolvi comprar. Mas eu também tenho a Hulu. E essas canetinhas, elas são muito legais, porque elas têm uma cobertura muito boa, não mancha. Eu acho que o único defeito delas é que elas passam para o verso do papel, né? Mas uma vez, em um dos caderninhos que eu usei essas canetinhas, o que que eu fiz? Eu peguei o verso do papel e fui colorindo por cima. Então, o que eu tinha feito anteriormente e apareceu no verso, eu repliquei o que eu fiz na frente do papel. Deu para entender, gente? Se vocês quiserem, deixa aqui os comentários, porque eu mostro para vocês como é que ficou o resultado do desenho na frente do papel e no verso. Agora vocês reparem que eu estou rabiscando por cima do rabisco, como se eu estivesse fazendo um contorno do rabisco. Por que eu estou fazendo isso? Porque as flores que eu rabisquei, elas são pequenininhas e na hora de colorir sempre sai um pouquinho para fora. Então, a solução que eu encontrei foi rabiscar por cima. Gente, muito engraçado. Olha lá meus óculos. Eu tento chegar mais perto para poder ver melhor, aí os óculos aparecem. Tem uma hora que aparece o óculos e o cabeção, aí eu cortei.
Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu tentei usar as cores mais ou menos das cores das ilustrações, para não ficar muito poluído, sabe? E eu acho que ficou bom. De novo, rabiscando por cima do rabisco, para esconder essas falhazinhas das cores que, sem querer, saem para fora das flores. E é para mostrar mesmo para vocês que a imperfeição também é bonita. Eu gostei. Vocês gostaram? Agora eu vou guardar essa preciosidade no meu glue book. Essas são as canetinhas que eu usei, as genéricas que eu falei, sabe? E eu vou deixar aqui nos comentários o nome delas. Foi gostoso estar aqui com vocês esse tempinho para falar sobre criação, para falar sobre a, a perfeição, a imperfeição, para falar sobre o cuidado que a gente tem que ter com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei conversar com vocês. O que eu queria falar para vocês nesse vídeo é que nem sempre a gente está pronta para criar, mas a gente tem que insistir. E a gente tem que procurar lá dentro da gente aquela vontadezinha que mostra que nem tudo está perdido. Eu sei que criar não é terapia, mas é terapêutico. E alivia muito a alma, muito mesmo. Um beijo para vocês e até a próxima!